Boa tarde a todos os ouvintes. Estou muito feliz de estar aqui com vocês na Rádio Guia-me. E eu tenho certeza que nós vamos ter uma tarde abençoada, divertida e vamos conversar um pouquinho. Com certeza. A gente vai falar um pouquinho então aqui do ministério, né, da Kézia, para a gente conhecer como começou aí, como que ela ingressou, né, na música. Então, pra gente iniciar aqui, eu sei que você canta desde pequenininha, né? É verdade. Eu conto sempre e é uma história que ficou até engraçada, né? O jeito que eu comecei a cantar. Eu comecei a cantar com 5 anos de idade. Mas o porquê que eu comecei a cantar? Na nossa casa, minha mãe arrumou a forma de castigar a gente quando a gente fazia alguma coisa. Ela obrigava eu a ficar cantando perto do som. Tinha que cantar a tarde inteira para apagar o pecado que tinha cometido ali, né? E aí eu comecei a cantar direto em casa. E minha mãe um dia falou pro pastor da nossa igreja que eu estava cantando. E o pastor inventou de me dar uma oportunidade na igreja para cantar. Isso eu tinha 5 anos, foi a primeira vez que eu cantei na igreja. E não era castigo. Aí o castigo foi virando uma coisa que eu gostava, já não era mais castigo, porque eu acabei gostando de fazer o castigo. Então já, pra minha mãe já não tinha mais efeito. Só que Deus foi trabalhando nisso, aí eu vejo um mover de Deus muito grande nisso. E eu fui começando a cantar na igreja, daí pra frente eu não parei mais. Mas você, mesmo sendo um castigo, você gostava de cantar já? Ou você foi aprendendo a gostar? Eu fui aprendendo a gostar, porque não era uma coisa que eu gostava muito, não. Até porque eu sempre tive muito envolvida com música. Minha mãe sempre incentivou muito a gente cantar dentro de casa, gostar de boa música dentro de casa, cantar na igreja. Eu sempre tive envolvida em todos os grupos de louvor da igreja. Mas não era uma coisa que eu fazia assim, queria levar pra minha vida, o resto da minha vida. Era uma coisa que eu fazia porque eu gostava de fazer. Mas a coisa tomou uma proporção muito maior e Deus operou grandes coisas nisso aí. E até hoje a gente tá aí. Certo. E essas músicas aí que você cantava de pequenininha, que músicas que eram que sua mãe... Olha, eu comecei a cantando, acho que como toda cantora do segmento pentecostal, eu comecei cantando Shirley Cavalhais, né? Minha mãe sempre incentivou muito a gente cantar. A primeira vez que eu cantei foi uma música da Shirley. Isso porque você é da Assembleia de Deus, né? Eu sou crente da Assembleia de Deus, somos da Assembleia de Deus, nasci na Assembleia de Deus, congrego lá até hoje. E tenho orgulho da minha igreja, faço parte de uma igreja de 100 anos no Brasil, de uma história muito bonita dentro do nosso país. Então eu fui muito incentivada a gostar desse segmento de música pentecostal, que é o segmento que eu levo até hoje, que é o que eu gosto, que eu sei fazer, e é o que eu amo, que eu levanto a bandeira com todo orgulho. Certo. E aí quando você começou a cantar na igreja, você teve bastante apoio da liderança? Como Sim, foi? No começo sim, meu pastor sempre me dava oportunidade para cantar, para ir lá na frente. E eu lembro quase todo culto de domingo eu estava lá cantando. E eu fui crescendo levando isso. E como eu falei anteriormente, eu sempre estive envolvida em todos os tipos de grupo de louvor dentro da igreja. E a gente foi caminhando, até que eu cheguei com 11 anos de idade. Eu fui cantar num evento aqui no Taboão da Serra. E naquele dia, Deus falou muito forte comigo naquele dia. Que a partir daquele dia Deus iria começar a cumprir a promessa dele na minha vida, que ele tinha feito na vida dos meus pais. E naquele dia muitas pessoas começaram a pegar o número do meu telefone, porque até então eu cantava na minha igreja, nas igrejas locais, enfim. E muitas pessoas vieram pegar o número do meu telefone e eu comecei a cantar por diversos eventos de São Paulo, fora de São Paulo. Foi aí que apareceu a primeira oportunidade de eu gravar meu primeiro CD, uma pessoa me ofereceu a gravação do primeiro CD, isso foi aos 13 anos, no ano 2004 mais ou menos. E foi aí que começou toda a história de carreira musical mesmo, gravando CD como cantora mesmo, começou em 2004. Certo. E aí foi bem novinho, então, o primeiro CD, né? Muito nova. Você conseguia conciliar tudo, Muito todas nova. as atividades? Tanto é que na época, eu acho que eu estava na 6ª série na escola, eu faltava demais na escola. Eu ia uma vez na semana, 2 vezes na semana, foi uns anos assim que eu fiquei meio mal na escola, porque eu não tinha como ir para a escola e atender meus compromissos fora de São Paulo também. Mas tudo caminhou perfeitamente, foi uma época de muita experiência, até porque eu era muito nova, mas foi uma época que eu aprendi muitas coisas, amadureci muito, não só profissionalmente, mas também espiritualmente. Eu tive grandes experiências com Deus nessa época. Certo. Você disse que a sua mãe foi a sua maior incentivadora, né? A minha mãe. Nesse ministério. Você acha, não só pelo fato de como começou, né? De como você falou do castigo de cantar, por outro motivo também. Como que foi como que ela te incentivava? Como foi esse apoio dela? Na verdade, os meus pais, eles nunca fizeram... Eu acho que isso é uma coisa que hoje os pais erram na educação dos filhos, porque muitas vezes a gente vê nas igrejas que os pais querem obrigar o filho a ir para a igreja, obrigar a fazer a obra de Deus. Eu acho que o pai e a mãe, ele não precisa obrigar, ele tem que mostrar o porquê que vale a pena o filho servir a Deus, o porquê que nós temos que dedicar a nossa vida pela obra, pelo ministério do Senhor. E a minha mãe, ela sempre mostrou que
esse era o caminho certo, era esse o chamado de Deus na minha vida. Ela nunca me forçou a nada, ela sempre me deixou livre para escolher o que eu queria. Mas ela me fez perceber desde muito cedo que era esse o caminho que Deus tinha preparado para mim. Certo. E você já gravou alguns CDs, né? Já. Esse o primeiro foi aos 3, mas você acha que já tá indo pro quarto CD, né? Estamos indo pro quarto CD agora. Eu gravei meu primeiro CD em 2004. Aí no ano 2005, como o primeiro CD teve uma repercussão boa, nós pulamos já pro segundo CD imediatamente. Foi uma bênção também. Daí eu fiquei 5 anos sem gravar, fiquei um período parado de 5 anos sem gravar um novo CD. Foi quando eu conheci a gravadora Vivace, no ano 2009. E eles vieram com uma proposta muito boa pra mim, foi quando eu fechei o contrato. Nós lançamos o meu terceiro CD no comecinho de 2011, do ano passado, em fevereiro. E foi uma bênção muito grande, tem 1 ano de lançamento. E Deus me surpreendeu, foi além do que eu esperava. O lançamento desse CD foi um CD muito abençoado, com a música Na Casa do Milagre, que desde imediato foi a primeira música que já começou a repercutir, começou a dar um bom retorno pra gente, o povo gosta, todo lugar que eu vou, se eu não cantar, não tem jeito, tem que cantar A Casa do Milagre. E tem sido uma bênção, eu tô muito grata a Deus, porque eu não esperava realmente o que iria acontecer. Aí veio a surpresa maior ainda, quando a gravadora propôs agora, nós vamos gravar meu primeiro DVD ao vivo, e junto vamos fazer também o quarto CD ao vivo, lançado pela gravadora Vivace, vai ser gravado no dia 18 de maio, na cidade de Sorocaba, na Igreja Batista Independente de Sorocaba. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção muito grande, assim como foi esse Deu Uma Nova História. Com certeza. O CD e DVD. Vai ser o primeiro CD ao vivo também. Meu primeiro CD ao vivo, o primeiro DVD e o primeiro CD ao vivo. Certo. Os seus 2 primeiros CDs, eles foram por outra gravadora ou foram independentes? Não, eles foram por uma outra gravadora, uma gravadora pequena que me ajudou muito. Eu sou muito grata a Deus pela vida deles, que me ajudaram, me deram o pontapé inicial, né, como todo mundo fala, me ajudou muito. E hoje, claro que Deus, ele prepara todas as coisas nas nossas vidas, mas eu posso dizer que graças a ele, Deus tem me colocado em grandes lugares, porque eles me deram a primeira oportunidade, me estenderam a primeira mão. Esta é a música Na Casa do Milagre, do CD Uma Nova História. Bem, a Kézia, eu a conheço, Kézia, de ver você nos Gideões, né? Ali você realmente teve grandes experiências com Deus, não foi não? Muitas experiências. Uma coisa, acho que as pessoas não sabem, esse ano que eu fui agora para Camboriú, agora em 2011, o último congresso que eu fui, faziam 6 anos que eu não participava dos Gideões. E na minha última vez que eu estive nos Gideões, no ano de 2005, se eu não me engano, eu estive lá em 2005, foi uma coisa muito linda que Deus fez comigo naquele lugar. Enquanto eu cantava, na minha oportunidade, eu fui batizado com o Espírito Santo lá nos Gideões, cantando lá. E foi uma experiência muito marcante na minha vida. Eu saí daqui de São Paulo falando para Deus que eu queria viver algo novo naquele lugar, que eu queria viver uma experiência sobrenatural com Deus, e eu tive isso como uma confirmação de Deus no meu ministério. Foi o batismo com o Espírito Santo durante o meu louvor lá nos Gideões. Você encontrou muitas dificuldades nesse teu caminho? Você fala que começou com 5 anos, mas você é nova, você é de 91, então você tem 21 anos só, você é novinha. Você encontrou muita dificuldade? Aliás, continua enfrentando, mas você encontrou muita dificuldade nesse caminhar? Muita, pastor, muita. É muito difícil. Quem decide, as pessoas que são chamadas por Deus para esse ministério do louvor, é um ministério muito difícil. E que as pessoas que estão por fora, às vezes não enxergam isso. Pensa que tudo é tudo lindo, tudo só glamour, só vitória, só cantar de lugar em lugar. Mas é muito difícil, as oportunidades são muito escassas, você recebe muito não, muita porta na cara. Aí vai juntando todas as coisas. Espiritualmente é muito difícil, porque é uma carga espiritual muito grande. É muito complicado, mas quando você tem certeza daquilo que Deus prometeu na sua vida, se você tiver certeza que o teu chamado foi feito por Deus, você enfrenta tudo, vai em frente. E dificuldades todo mundo passa, eu passo, o senhor passa, ela passa, todo mundo passa. A diferença é que nós passamos ao lado de quem nos garante a vitória. Qual foi o momento que você sentiu de seguir o caminho independentemente de qualquer outra coisa? Foi exatamente nesse dia que eu cantei nesse evento Taboão da Serra, porque eu conheci a promessa de Deus na minha vida, porque os meus pais sempre me falaram que Deus iria fazer grandes coisas. Você tem irmãos? Tenho 3 irmãos. Sou eu e mais 3 irmãos. Certo. E Deus sempre falava com os meus pais isso, mas eu nunca tinha ouvido Deus falar realmente comigo. E nesse dia que eu cantei de uma forma que até hoje eu não entendo da onde saiu aquele louvor, da força que eu louvei.
E naquele dia Deus falou comigo, eu ouvi a voz de Deus falando comigo, que Deus iria mudar a história da minha vida, que Deus iria cumprir todas as coisas na minha vida. Então a partir daquele dia foi o dia que eu tive a certeza mesmo que eu não era um caminho sem volta, que era esse o que Deus tinha traçado para minha vida e que era isso que eu queria fazer independente de qualquer coisa. E qual, né, nesse contexto todo dessa caminhada, embora você nova, qual a importância do marido nessa questão? Ah, meu marido é uma bênção de Deus na minha vida, né? Eu tô falando isso que eu tenho que puxar tem a sardinha pro nosso lado, né? Tem que puxar a sardinha pra ele. Os homens, né? Eu conheci o meu marido, é uma história bem interessante até. O pessoal fala que dá roteiro para novela mexicana, né? Mexicana. É roteiro para novela mexicana, porque nós éramos amigos. Ele era o meu melhor amigo, nós nos conhecemos e ele era o meu melhor amigo. Tanto que eu arrumei até namorada pra ele na época. Que coisa! Vai vendo a confusão que eu fiz. Uma confusão pra fazer, outra pra desfazer a confusão depois. E ele tem me ajudado muito e passou algum tempo, eu desfiz o namoro que ele tinha com a minha amiga, né? Tive que desfazer o namoro. E ele, quando nós começamos a namorar, eu fiquei noiva com ele quando eu tinha 15 anos, com 17 anos nós nos casamos. E tem sido pra mim meu amigo, meu pai, meu irmão, meu ajudador, meu empresário que cuida, resolve, ajeita as coisas pra mim, meu grande incentivador nas horas que eu pensei em desistir, olhar pra trás, ele tá sempre ali me encorajando, chorando comigo nas tristezas, se alegrando comigo nas vitórias, e foi um presente de Deus. Quando Deus prepara, realmente Deus nos dá o melhor. Olha, eu falo pra você, internauta que tá nos ouvindo, que se você não conhece a Kézia, seria interessante você conhecê-la, porque a voz dela realmente é uma voz muito bonita, uma plasticidade de voz muito bonita. Ela tem um estilo pentecostal, é um estilo pentecostal, a gente já viu quando ela disse que ela cantava Sheila Cavalhais, então a gente já segue a linha pentecostal. E na realidade a gente percebe nas músicas dela que ela canta o que vive, né? Exatamente. Então é uma coisa muito legal. A gravação do CD e DVD dela vai ser dia 18 de maio, 18 lá de maio. em Sorocaba, na Igreja Batista. Batista Independente de Sorocaba, na Vila Gabriel. Você tem site? Nosso site está em manutenção, está Certo. ficando prontinho daqui uns dias. Telefone? Telefone para contato é o 011 41 39 2773. E também nas redes sociais, né? Eu tô no Twitter pelo @Kézia Nunes, Kézia com ZY. E também no Facebook, procure lá por Kézia Nunes. E até, vamos falar um pouquinho mais da novidade que tem aí, né? Que vai ser a gravação agora. Isso, vai ser a gravação do meu quarto CD e o primeiro DVD ao vivo, lá em Sorocaba. Isso aí, vai ser agora dia 18 de maio? Dia 18 de maio, na Igreja Batista Independente, deixa eu ver se eu não lembro o nome da Rua Ubirajara 188, na Vila Gabriel. Vai ser na cidade de Sorocaba, vai ser uma festa muito bonita, entrada franca para o pessoal estar lá e participar desse dia tão especial e esse culto de louvor a Deus que vai ser a gravação do DVD junto comigo. Isso aí, você estava até comentando que é um desafio, né? Seu primeiro DVD, e é o primeiro DVD produzido pela gravadora. Pela gravadora. Vai ser um desafio de ambas as partes, né? Para a gravadora Vivace e para mim também. Porque é um DVD, não pode haver erros, né? Vai ter que ser tudo muito, nós vamos ter que chegar beirando a perfeição, em nome de Jesus. Mas vai ser um desafio pra gente, nós vamos encarar, eu estou disposta a fazer o melhor. A gravadora também está 100% empenhada nesse projeto desse DVD, desse CD ao vivo. E eu tenho certeza que vai sair um trabalho bem bonito para glorificar o nome do Senhor. Certo. Bom, vai fazer história na gravadora também, né? Não tem jeito. O primeiro DVD da gravadora vai ser o meu. Eu tô muito honrada por isso. Muito honrada mesmo deles terem escolhido eu como essa representante para ser a primeira cantora a gravar um DVD na gravadora. Tô muito feliz. Certo. Eu queria que você falasse pra gente qual a diferença que tem da Kézia que começou a cantar bem novinha, da Kézia que ministra hoje, mas que já tem essa experiência, né? Já tem um tempo aí de ministério. Nossa, a diferença, Juliana, eu acho que quando eu comecei, acho que todo cantor quando começa, principalmente quando começa muito jovem como eu comecei, a gente começa com uma coisa meio maquiada na cabeça, a gente começa com uma coisa meio ilusionária, você imagina as coisas de uma forma muito bonita, você imagina as coisas de uma forma muito fácil. Aí você vai começando a caminhar e você vai tomando algumas quedas, porque é muito difícil, você recebe muito não, você recebe muita falta de oportunidade. E você vai ficando mais, como eu posso dizer, como a minha mãe disse, você vai ficando meio calejado. E eu fui tendo grandes experiências, amadureci muito como cantora, como pessoa, como crente, principalmente espiritualmente falando. E a Kézia daquela época era uma Kézia que cantava
mas porque naquela época eu tinha uma precisão muito grande de precisar ajudar a minha família. Nós precisávamos muito, eu passava uma dificuldade muito grande, eu não tenho vergonha de falar isso. Então naquela época eu cantava meio, não sob pressão, mas eu precisava daquilo de todo jeito, ou de uma forma onde eu tinha que acontecer. E hoje em dia eu canto de uma forma independente, independente do que Deus pode dar, independente do que Deus pode fazer. Esses 6 anos que eu fiquei sem gravar foi uma época muito boa na minha vida, de grandes experiências, eu aprendi muita coisa. Foi uma época que Deus me mostrou muitas coisas, me ensinou muitas coisas, o valor da nossa vida com Deus. Então a Késia que veio depois desses 6 anos foi uma Késia amadurecida, uma Késia com o coração 100% voltado à adoração a Deus, independente daquilo que Deus pode me dar, independente daquilo que Deus pode fazer no meu ministério ou não. O que eu quero é chegar nos meus 90 e tantos anos cantando, louvando ao Senhor, que é o que eu sei, que eu amo fazer. Certo. E no sentido de o cantor gospel, ele tem que ter cuidado tanto com a parte técnica, né, cuidar da voz e tudo mais, mas ele também tem que cuidar da parte espiritual, né? Exatamente. Ele tem que se alimentar essa parte. Então como você acha que tem que ser feito esse trabalho? Você tem que ao mesmo tempo cuidar da voz e tentar melhorar cada vez mais, aperfeiçoar a técnica? O que eu vejo hoje em dia, e que às vezes me entristece, Juliana, é que nós vemos cantores que cantam divinamente bem, mas canta que só um passarinho para cantar mais bonito que ele. Mas é uma música que você canta, é uma música que não toca o teu coração, é uma música que você não sente nada, não muda a história de ninguém, não faz uma pessoa refletir sobre a vida, não faz uma pessoa querer se arrepender dos seus pecados. E é aí que você falou que tem que entrar a parte espiritual, porque ao mesmo tempo que você precisa estar melhorando a cada dia, se aperfeiçoando mais, cuidando da tua voz, cuidando do talento que Deus te deu, você precisa buscar espiritualmente, porque essa é a diferença do louvor do cantor do mundo pro louvor do cantor cristão. O cantor do mundo, ele canta para alegrar o corpo da pessoa, a pessoa canta, pula, se alegra, chora, enfim, mas são emoções exteriores, não são emoções de dentro. E o cantor evangélico não, ele precisa cantar e realmente a pessoa que está ouvindo precisa sentir aquilo que a música está falando, precisa sentir o agir de Deus na vida através daquela canção. É aí que entra a parte espiritual, que pra mim é primordial, não pode se afastar nunca, buscar a Deus, orar, consagrar, jejuar, buscar a presença de Deus para que o louvor não seja apenas mais uma música, mas seja um louvor realmente. Certo, você até comentou nisso de causar, né, esses sentimentos da pessoa, porque a intenção é mesmo fazer com que a pessoa sinta a presença do Espírito Santo e tudo mais. A questão de testemunhos que você já recebeu, né, nas suas ministrações, tem algum testemunho que você possa contar que te marcou, compartilhar com você? Eu tenho um testemunho muito forte que eu recebi por e-mail. O ano passado, eu estive cantando em Campinas, na cidade de Campinas, eu vou muito para a cidade de Campinas, e eu recebi um e-mail uma semana depois que eu estive lá de uma moça de 20 e poucos anos, 26 anos mais ou menos, e ela disse que naquele dia ela tinha saído da casa dela com um propósito de ia ser o último culto que ela ia, e do culto ela ia sair e ia se suicidar. Ela iria tomar veneno e ia se suicidar. E ela disse que ao ouvir o meu louvor, ao ouvir eu cantando, ela sentiu uma alegria muito grande dentro dela. Ela sentiu Deus falar na vida dela, ela sentiu uma vontade tão grande de viver, que aquele dia ela se reconciliou com Cristo e até hoje ela está firme na igreja. Então, são essas coisas que nos encorajam a continuar, porque nós não vamos ser hipócritas ao falar que vender CD é muito bom, cantar em lugares grandes é muito bom, mas se você cantar num lugar e apenas uma pessoa, você não vender um CD, você não ganhar um centavo, mas naquele dia uma pessoa se converter e aceitar Jesus, você ganhou a sua noite. Você acha que o testemunho é a maior prova de que você está fazendo a vontade de Deus? Com certeza. Você tá no centro da vontade. Você vê que Deus está confirmando aquilo que Ele tem falado com você, né? Você vê que o teu trabalho não está sendo vão. É muito, muito, muito gratificante, muito. Certo. Mudando um pouquinho o rumo da conversa, o seu CD não é autoral, né? Não. É um talento que eu falo que eu não tenho. Infelizmente, eu queria muito saber compor, mas eu acho que isso é um dom de Deus e esse dom eu realmente não tenho. Você nunca arriscou tentar? Já até tentei, mas não saiu uma coisa muito boa, não. Ficou uns negócios meio esquisitos. Ficou muito legal, não. Mas foram compositores que abençoaram muito a minha vida, com canções que são a minha cara, né, que eu escolhi com muito cuidado, com muito amor, e tem sido uma bênção realmente. Compositores abençoados, de São Paulo, alguns do Rio de Janeiro, Curitiba, Goiás. Então foi um CD bem mesclado mesmo, ficou uma coisa bem eclética em questão de compositores. Certo. E você tem alguma coisa agora, você vai gravar o seu DVD? Tem alguma coisa, algum marco ministerial que você fala, eu queria alcançar isso, queria viver isso, que ainda não conseguiu, mas você tem fé e fala, eu vou, tá chegando, vai chegar?
Eu acho que a gravação do DVD, pra mim, é uma grande conquista. Uma grande conquista, até porque esse DVD está saindo em comemoração a 10 anos de ministério. Eu comecei no ano de 2001 cantando, então é um grande marco pra mim. Acho que depois de 10 anos de trabalho, 10 anos de choro, 10 anos de alegria, 10 anos de muita dificuldade, alcançar essa vitória, pra mim é um marco já muito importante. Claro que eu estou começando agora, eu sou uma criança ainda praticamente, eu tenho muita coisa ainda para aprender, muita gente que está depois de mim, que eu respeito muito, que eu admiro muito. Então, mas eu tenho certeza que esse DVD vai ser um marco na minha vida. Tenho certeza, eu estou muito feliz por essa conquista. Com certeza. Então, só para relembrar aí, a gravação do DVD da Kézia vai ser no dia 18 de maio, lá na Igreja Batista. Batista Independente de Sorocaba, na rua Ubirajara, número 188, na Vila Gabriel, em Sorocaba. Isso mesmo, dia 18 de maio. Então aí, quem tiver a oportunidade, né, marca aí na agenda. Vai ser a gravação do primeiro DVD, né, do CD e DVD ao vivo da cantora Kézia Nunes. Kézia, eu vou pedir para você deixar uma palavra aí para o pessoal que está te ouvindo, que conheceu agora, né, um pouco mais do seu ministério, para a gente poder encerrar essa parte, então, aqui com uma palavra sua. Hein? Maravilha. A palavra que eu deixo sempre, Juliana, em todos os lugares que eu vou, nas igrejas que eu ministro, é que nós não devemos desistir daquilo que Deus prometeu nas nossas vidas. Se Deus tem um plano na tua vida, não desista. A dificuldade vem, a luta vem, o desânimo vem muito forte. Mas quando nós temos certeza daquilo que Deus nos prometeu, nós temos que ir em frente, levantar a cabeça e nunca desistir, porque o Deus que está conosco é o maior que está, é maior do que todas as dificuldades que possam vir. É não desistir daquilo que nós sonhamos, não desistir daquilo que o nosso coração deseja, não desistir, sendo que o que o nosso coração deseja esteja no coração de Deus também, vai ter certeza que pode até demorar, mas com certeza a vitória vai chegar. Certo, amém. Essa então foi a entrevista aqui com a Kézia Nunes, aqui na Rádio Guia-me. Obrigada Kézia por participar, por ter vindo até aqui. Eu que agradeço você, Juliana, pastor Marcos, que nos recebeu com tanto carinho, recebeu de pronto, de bom grado, a diretoria da gravadora Vivace, em nome do Alex, em nome de toda a gravadora. Eu sou grata, viu, pastor Marcos, por essa oportunidade que você nos abriu nessa tarde. E a gente coloca à disposição o Portal Guia-me para fazer a divulgação, para aquilo que você, quando você for estar em algumas igrejas por aí, só mandar para a gente aqui. Maravilha, vai ser um prazer prazer sempre contar com vocês, viu? Muito obrigada mesmo. Então continuem ligados no portal, que assim que a gente tiver mais notícias, né, sobre o ministério da Kézia e inclusive a gravação do DVD, vai estar disponível lá no portal para todo mundo poder acessar. Então é isso aí, obrigada Kézia por estar aqui com a gente. A gente encerra aqui mais um programa da Rádio Guia-me.